Hello everyone, how are you? Vamos lá, dar prosseguimento então às nossas aulas. Hoje nós vamos trabalhar com a revisão do tempo passado. Semana passada foi do tempo presente, né? E nessa semana então nós vamos ver passado e também uma outra revisão de tempo verbal. Bom, para nós darmos início, nós vamos começar então com o verbo to be na forma afirmativa, ok? Olha só, novamente eu trago para vocês aqui as traduções dos sujeitos, né? I, he, she, it, que quer dizer eu, ele, ela, que eu vou usar para pessoas, e o it, que é ele ou ela, para tudo aquilo que não é pessoa. O verbo to be, como nós vimos semana passada, ele tinha o formato de am e de is para essas pessoas aqui, para esses sujeitos. Era I am, he is, she is, it is. Mas agora, no passado, ele assume uma única forma que é was. Então vai ser I was, he was, she was, it was, certo? E esse was vai ter esse significado aqui, que é de foi, era, estava, ok? E lembrem que sempre uma frase, ela vai precisar ter sujeito, o verbo, que nessa situação é o verbo to be, e um complemento. Então aqui eu estou dizendo I was a soccer player. Eu era um jogador de futebol. He was vegetarian. Ele era vegetariano. She was blonde. Ela era loira. It was tiny. Ele era minúsculo, pequeno. Isso aqui, ó, meninos, são os sujeitos no singular. Mas eu também vou ter os sujeitos no plural, como we, you and they. Aqui as traduções para vocês. E aqui o nosso verbo to be, que ele vai assumir esse formato de were. Meninos, não é where. Where é onde. Were, que é o passado do verbo to be no plural. Então aqui eu tenho we were at school. Nós estávamos na escola. You were from Capanema. Você era ou você foi de Capanema. They were dancers. Eles eram dançarinos. Então, aqui nós temos as frases todas com o verbo to be na afirmativa, como vocês podem ver, certo? Sempre sujeito, verbo to be e o complemento dele. Bom, agora que vocês já conhecem um pouco dessa estrutura e dessa organização do verbo to be, que é de was e were, eu trago para vocês o exercício número 1 referente aí a esta parte, que é construa frases com o verbo be no passado. Lembrem, was ou were na forma afirmativa, a partir dos elementos abaixo. E aqui eu trago o exemplo, ó. I, John, e eu estou completando com o verbo be no passado, que nessa situação, já que é I, vai ser was. Então, I was, John é a resposta. Aqui eu trago para vocês 6 frases. She, gorgeous, Lucas, one singer, Jenny and Eric, married, we rich, I crazy, lion, que é um gato, né? Tiny. E aí vocês, nesses espaços aqui, vão preencher com o verbo to be no passado. Lembrem, ou was, ou então were, ok? Muito bem. Dando prosseguimento, nós temos então a forma negativa. O que eu vou fazer na forma negativa? Eu vou basicamente acrescentar só o not. Então eu tenho was not, que aí eu vou ter a contração, wasn't. Então eu vou poder dizer I was not tall, ou então I wasn't tall, certo? O mesmo processo vai acontecer com os outros sujeitos. Afinal, nós só temos o was ou então o were, certo? Para was, a contração é wasn't. Para were not, a contração é weren't. Então, aqui eu estou dizendo, eu não era alto. E aqui embaixo eu estou dizendo, nós não éramos sérios. Ok? Muito bem, então. A partir daí,
Muito bem, então. A partir desse momento, então, já que nós vimos que na forma negativa, ao acrescentar o not, eu vou ter wasn't com was, e ao acrescentar o not com were, eu vou ter o weren't, certo? Nós vamos ter uma atividade também para vocês transformarem na negativa as frases aí. Então, aqui nós temos, olha só, John is a musician. E para eu passar para a negativa, né, no passado, eu vou ter John wasn't a musician. Então, aqui eu estou dizendo no presente o John é um músico, e aqui eu estou negando no passado. Estou dizendo que o John não era um músico, certo? Então, wasn't é a forma negativa no passado. Aqui eu trago para vocês, então, 6 frases novamente. Jessie was pregnant. Luke was in detention. John and I were happy. Josh and Clark were detectives. I was in love. Lord was black. Então aqui vocês têm já o verbo to be presente, como vocês podem ver, o was e o were. E aí vocês vão passar então essas frases para a forma negativa. Muito bem. Olha só, como é que eu passo então isso aqui para a forma interrogativa? Meninos, é simples, olha só. Aqui eu tenho a forma afirmativa para vocês, em que eu tenho o sujeito, o verbo be e o complemento, né? Tanto no singular quanto no plural. Quando eu quero passar isso para a interrogativa, eu vou pegar o meu verbo be, was, ou então o were, que está aqui presente no meio da frase, e vou jogar lá para o início. Ou seja, eu vou iniciar a minha frase com o verbo be. E aí vai ficar was primeiro, depois sujeito, depois o complemento. Então, antes eu tinha I was anxious. Aí na interrogativa vai ficar was I anxious? He was one baby. Was he one baby? She was a beautiful dancer. Was she a beautiful dancer? Então, eu sempre vou fazer esse processo. Vou pegar o verbo to be que estava no meio da minha frase e vou iniciar a minha pergunta na interrogativa. Então, aqui embaixo, como vocês podem ver, eu tenho We were Americans. Na interrogativa, essa frase vai ficar Were we Americans? Certo? Então, iniciei a frase com o verbo be. Aqui nesse nosso exercício número 3, vocês vão pegar justamente essas frases que já se encontram aqui, ó, na afirmativa e vão passá-las, transformá-las em frases interrogativas, em perguntas. Então, o que nós vamos fazer vai ser pegar o verbo to be que está aqui e vamos iniciar sempre botando o ponto de interrogação no final, assim como vocês têm aqui no exemplo. Alright? Muito bem. E aí, para finalizarmos esse momento de perguntas, né, com o verbo be, eu tenho então elas com as perguntinhas que iniciam com WH, que é justamente where, when, who, why, what, how, whose, certo? São essas traduções que vocês têm aqui para cada uma dessas perguntas. Jones, quando é que eu vou usar essas perguntas? Eu vou usar essas perguntas no início das minhas interrogativas. Ó. Antes eu não tinha was I before here como uma frase interrogativa, agora eu estou complementando com uma WH question, com uma pergunta com WH. Então aqui eu estou perguntando onde eu estava antes daqui? Eu não lembro. Ou então aqui, ó, no segundo exemplo, quando você nasceu? Quem era ele? Por que ela estava cansada? Então aqui são algumas traduções que nós temos, ok? Com isso, eu trago essa organização para vocês, ó, no exercício 4, em que eu tenho sempre essa estrutura. Sempre primeiro eu vou iniciar a minha pergunta com uma WH question, depois o verbo to be, que pode ser was e were, o sujeito e depois complemento. Meninos, aqui está tudo embaralhado, então eu queria que vocês, por linha, botassem na ordem, tá bom? Então façam isso e não esqueçam de me enviar.
Bom, dando prosseguimento, nós temos então um simple past com outros verbos. E nessa situação agora eu vou precisar de um auxiliar, que é o did. Mas olha só, antes de nós usarmos o did, eu vou mostrar aqui para vocês que nós temos verbos regulares. Hoje nós vamos trabalhar com eles especificamente. Então aqui, olha só, eu tenho os sujeitos novamente. Eu, você, ele ou ela, nós, vocês, eles ou elas. E aqui os verbos que já se encontram no passado. Certo? Então aqui eu estou dizendo eu cozinhei peixe. Você jogou tênis. Ele dançou hip hop. Ela amou o Joseph. Ele chorou muito. Nós vivemos em um apartamento. Vocês assistiram Harry Potter. Eles estudaram biologia. Mas, Jones, como é que eu sei que esses verbos estão no passado? Olha só. Os verbos regulares, eles vão ter esse acréscimo de D ou então de ED. Todos os verbos regulares terão esse acréscimo. Como vocês podem perceber, olha só, todos eles terminam em ED. Mas tu disse que os verbos podem terminar com D. Eles podem terminar com D quando o verbo por si só ele já tem a terminação com E, como em dance, como em love, como em live, que eles já terminam com E. Então aqui eu só fiz acrescentar o D. Mas a terminação básica é ED mesmo para todos eles. Mas existem verbos também que vão ter essa terminação em IED, que são aqueles verbos terminados em Y e que são precedidos por consoante. Nessa situação, eu vou substituir o Y por I para então acrescentar ED. É o que aconteceu, por exemplo, com study. Study acaba em Y. E antes do Y eu tenho a letra D de dado. E aí eu vou substituir o Y por I para poder acrescentar ED. Ok? Então, essa é a configuração dos verbos regulares no passado e também de uma frase na afirmativa no passado. Novamente, eu tenho sujeito, verbo e complemento. Meninos, olha só, bem aqui eu trago para vocês, então, um exercício para a gente, para nós construirmos frases na afirmativa a partir desses elementos. Aqui eu trago para vocês a estrutura da frase para lembrarmos, que é sujeito, verbo e complemento. Olha o exemplo. Ele dançou funk. O verbo aqui já está no passado. Aqui eu trago para vocês só os sujeitos. E aí eu queria que vocês utilizassem esses verbos aqui, ó. Aqui eu já dou os verbos com suas devidas traduções. Lembrem só que vocês vão precisar usar, né, esses verbos e transformá-los no passado, para poder então ter uma frase completa. Então lembrem que para cada um desses verbos vocês vão ter que adicionar ed ou então ied, tá bom? O complemento fica a cargo de vocês. Então, posso dizer o Josh jogou tênis, o Josh jogou carta, o Josh jogou videogame. Então, o complemento são vocês que vão decidir, ok? Dando continuidade, então eu vou ter aí os verbos na negativa. Olha só, as frases na negativa, na verdade. Quando eu tenho frases na negativa, no passado, eu vou ter o auxiliar, que é o did. E aí, esse meu auxiliar, eu já estou acrescentando ele aqui com o not. E aí eu vou ter essa contração, que é didn't. Então, não vai importar se o meu sujeito está no singular ou se ele está no plural. Isso não interessa para mim aqui. O que eu vou ter mesmo vai ser sempre o auxiliar did, mas o not, ok? Sendo apresentado, sendo inserido na frase antes do verbo. Então aqui eu tenho I didn't cook meat. Eu não cozinhei carne. Mas, Jones, o verbo não está no passado, não tem ED aqui. Realmente, mas eu tenho o auxiliar did que já diz para mim, olha, essa frase, ela está no passado, certo? Então, com isso, meus verbos não vão precisar ter ed. Basta eu ter o auxiliar na negativa. Basta eu ter o didn't. Alright?
Então aqui eu trago para vocês o exercício número 6, que é para vocês transformarem essas frases aqui, que já estão no passado, Drake listened to loud music last week, em frases na negativa. Então como é que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar o didn't antes dos verbos, ok? Lembrando que sempre eu vou precisar tirar o ed deles. Então, Drake listened to loud music last week ficaria na negativa. Drake didn't listen, sem o ed, to loud music last week. Então, aqui eu trago mais um exemplo para vocês, né? Tem dois aqui e acabei de fazer o primeiro com vocês. Façam as outras frases aí, passem elas para a negativa, para nós obtermos aí essas frases, ok? Dando prosseguimento, eu vou ter a interrogativa. Na interrogativa, eu já vou acrescentar o verbo auxiliar, né, que é o did, no início na minha pergunta. Então aqui eu tenho Did I cook well? Certo? Então aqui eu tenho, olha só, o verbo novamente não tem ed, porque eu tenho o verbo auxiliar que está me dizendo que esta perguntinha está no passado, ok? E no final eu tenho um ponto de interrogação. Então sempre vai ser auxiliar, did, sujeito, verbo e complemento, se houver a necessidade. Então, olha só. Eu cozinhei bem. Segundo exemplo, você jogou tênis. Terceiro exemplo, nós vivemos na mesma cidade. Então, aqui todos são exemplos de perguntas na interrogativa. Olha aqui embaixo. Ele cozinhou peixe? Ela jogou futebol? Ah, mas Jones, o did não tem significado de nada? Não. Ele aqui aparece para mim só como uma marcação de tempo, só para dizer que essa minha pergunta está sendo no passado, ok? Meninos, então aqui eu trago para vocês frases na afirmativa que eu queria que vocês passassem para mim para a interrogativa. Lembrem que para eu fazer isso, basta eu iniciar a frase com did e tirar o ed do verbo. Então, olha só os dois exemplos que eu trouxe. She danced funk. Aí, ó, iniciei a minha frase com did e retirei o d, né, daqui do meu verbo. You played Uno. Olha lá como ficou na interrogativa. Did you play Uno? Iniciei com did e tirei o ed do verbo. Alright? Então é assim que nós vamos construir as frases na interrogativa. Ok? Muito bem. E aqui eu tenho perguntinhas com WH, só para ilustrar mesmo para vocês. Ó, novamente eu tenho a mesma organização de uma frase na interrogativa, que inicia com did, sujeito e depois complemento. Né? Did I cook? Eu cozinhei. E aí eu vou sempre iniciar com uma perguntinha com WH, caso eu queira obter uma resposta que seja mais abrangente. Quando eu pergunto eu cozinhei, eu tenho só duas opções de resposta, sim ou não. Mas quando eu pergunto o que eu cozinhei, agora eu tenho uma vastidão de possibilidades de resposta. Né? Eu cozinhei peixe, eu cozinhei ovo, eu cozinhei carne, frango, e aí o número de respostas já aumenta, certo? Então, em perguntinhas com WH, elas vão sempre iniciar as perguntas que antes eram elaboradas de maneira interrogativa. Alright? Então é isso. Meninos, vejo vocês então na nossa próxima aula. Façam as atividades e não esqueçam de me enviar, tá bom? Bye bye. See you next class.